Bom, vamos para a nossa primeira aula sobre limites, tá certo? O que a gente quer na nossa primeira aula? Queremos definir, então, o que é um limite de uma função, tá? Limite. Bom, o limite de uma função, tome, por exemplo, vamos olhar para o gráfico de uma função, tá? A gente bota ele aqui num plano cartesiano xy, tá? Beleza? X, y. E aí, pense, por exemplo, no gráfico dessa curva aqui, ó. Tá certo? O que é o limite dessa função? Imagina que eu estou pegando um valor que está correndo daqui para cá, tá certo? E esse valor, em algum momento, ele vai, né, o x, o valor de x, no caso, vai encontrar um a. Sabemos que um ponto no gráfico é um ponto, né, coordenado para valor de x e y, valores de x e y. Ou seja, se eu tenho um valor de x, por exemplo, p em a, há de haver um valor em y. Esse valor vai estar aqui, ó, vai ser um L qualquer. Definiremos o limite da função a partir daqui. Ou seja, vai existir um ponto, tá? Esse ponto vai estar, por exemplo, bem aqui. E nesse ponto que eu estou definindo, eu vou querer dizer o seguinte: quando o meu x corre para esse valor, né, de a, o meu y vai estar correndo para o valor de L. Então, define-se o limite de uma função f de x, o momento em que x corre para a e o y vai para L. Tá certo? Quando eu quero analisar uma função qualquer, a primeira coisa que eu faço para poder testar esse limite é jogar a dentro da f, tá? E ver se isso aqui, de fato, vai me dar o meu valor L, ou seja, ver quanto que isso aqui vai me dar. Eu tenho que analisar, né, quanto é que vai dar. Quando eu jogo, claro que eu não vou saber o valor de L na hora que eu vou testar um limite. Mas a pergunta é, o que acontece quando eu jogo dentro do meu valor de f dentro da minha f de x, o meu a? O que acontece com f de x? Tá? Bom, a gente está querendo analisar o que está acontecendo com essas funções. Tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui. Digamos que você queira analisar, por exemplo, aqui, o limite de uma função x² menos x, tá? Mais 2. Isso aqui quando x vai para 2. Como é que eu analiso? A primeira coisa que eu faço é testar a f em 2. A f em 2 aqui vai me dar o quê? Jogo 2 ali dentro, vai ficar 4 menos 2 mais 2. O 2 cancela com 2, então a gente só vai ter 4. Logo, o limite de x indo para 2, da x² menos x mais 2, vai nos dar 4. Esse aqui é o valor que a gente vai encontrar para a resposta do limite. Aí você pode me perguntar, ok, Andrade, então é simples assim? É só isso? É só isso, só que, claro, que não vai ser tão fácil assim, porque senão o cálculo não teria essa taxa de reprovação, né? Qual que é a questão aqui? Quando você for aplicar o limite, vai ter alguns problemas, vão ter alguns problemas que podem aparecer, que podem complicar a sua vida. Por exemplo, limite de x menos 1, x² menos 1, para x correndo para 2, para 1. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Nesse caso, quando você aplica o limite na função, vai ficar 1 menos 1 em cima, embaixo, né, vai ficar 1² menos 1, que é 1 menos 1, tá? Isso aqui vai nos dar 0. Aqui a gente emboca 0 sobre 0. Aqui a gente emboca no nosso primeiro problema, tá? Aí você pode perguntar, quanto que vale 0 sobre 0? Andrade, é 0? Não, tá? Como é que a gente analisa isso aqui? 0 dividido por 0 é igual a um valor k. Faça 0 igual a k vezes 0. Qual que é o valor k? Tal que, quando eu coloco esse valor dentro da minha conta, faz com que essa igualdade seja verdadeira. Faça com que eu consiga uma identidade matemática. Qualquer valor. Qualquer valor k que eu jogue aqui dentro vai me dar um valor verdadeiro. Se eu jogar k igual a 1, 0 igual a 0. K igual a 2, 0 igual a 0. K igual a 3,
3 vezes 0 vai dar 0, 0 é igual a 0. Qualquer valor de k que eu coloque na minha função torna essa igualdade verdadeira. Então, para todo k, né, real aqui, eu vou ter então essa igualdade funcionando. Então, eu não consigo determinar k, eu não sei quem que ele é. Então, o nome desse k dando 0 sobre 0 vai ser indeterminação. E aí tome cuidado, tá? Por quê? Indeterminação é o caso de 0 sobre 0. Pode existir um caso, por exemplo, aqui, em que você tem, por exemplo, um A dividido por 0, dando o K. Vamos dar nome aos bois. Se A for igual a 1, por exemplo, faça 1 dividido por 0 igual a K. Logo, portanto, matemático, 1 vai ser igual a K vezes 0. E aí eu lhes repito a pergunta. Qual que é o valor que eu uso para K, tal que essa expressão se torna verdadeira? Se eu usar K igual a 1, 1 vezes 0 vai dar 0, vai ficar 1 igual a 0, que é um absurdo. Tá? Absurdo. 1 igual a 0. Então, eu não tenho valor para colocar no lugar de K, tal que essa expressão torne-se verdadeira. Se eu usar K igual a 2, 2 vezes 0 vai dar 0, 1 igual a 0 também é absurdo matemático, tá certo? Então, isso aqui, quando eu tiver um formato de 1 sobre 0, ou seja, um número A dividido por 0, eu chamarei isso aqui de absurdo matemático. Não é nem questão de estar indeterminado, porque estar indeterminado quer dizer que eu posso usar N valores e vai dar certo. Aqui não, qualquer valor que eu usar não vai dar certo, tá certo? Então, assim, essa é a nossa questão aqui. Queremos analisar o caso, claro, e aí, se você achar um valor A igual a 0 como resposta, a gente vai dizer que o limite de f de x quando x vai para um A, ele não existe, tá certo? Mas caso o limite seja indeterminado, na maior parte das vezes vai haver uma maneira de retirar essa indeterminação. E aí a gente vai ter que usar uma estratégia matemática, um algebrismo, tá? Ou seja, vamos manipular os polinômios que ali estão, as funções que ali estão colocadas, tá? Para poder colocar, né, se a gente consegue eliminar essa indeterminação, conseguiremos, portanto, achar um limite, tá? Achar um valor real para a nossa função. Então, tome, por exemplo, lá de novo aquela função que a gente está pegando como exemplo. Limite, tá? De x menos 1, x² menos 1, para x indo para 1. Bom, vamos analisar esse carinha aqui de baixo. Por quê? É importante saber qual que é o domínio da minha função. Essa função, eu tenho alguns probleminhas nela, né? Primeiro, esse carinha aqui, se você tem uma f de x, por exemplo, aqui 1 sobre x, você tem que entender o seguinte, esse x ele tem que ser diferente de 0. Beleza? Ele não pode ser igual a 0. Vamos tomar o caso de que x² menos 1 é igual a 0. Para x² menos 1 igual a 0, a gente vai ter um problema, tá? Porque se isso ali der 0, bom, a gente vai ter 1 sobre 0 aqui, tá? 1 sobre 0, que cai naquela questão que nós estávamos abordando ali em cima. Beleza, então o que a gente vai fazer? Bom, vamos mandar aqui esse 1 para o outro lado, então vai ficar x² igual a 1. Bom, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados da minha conta, eu estou tirando a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui é o módulo de x, né? Raiz quadrada de x ao quadrado vai ser módulo de x, uma vez que eu posso usar tanto o mais, né, aqui, x vezes x vai dar x², e posso usar também o menos, x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, eu vou usar o módulo de x, que no final das contas vai me dar mais ou menos x. Beleza, então isso quer dizer que, bom, aqui, ó, cancelo aqui, então x vai me dar mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, x vai me dar mais ou menos 1. Isso significa que existe x1, que é 1, e existe x2, que é menos 1. Tá certo? Bom, então, ó, manda esse carinha aqui para o outro lado e faça x1, x2 igual a um x qualquer. Então, x menos 1 igual a 0, x mais 1 igual a 0. Eu posso multiplicar esses caras, tá? X menos 1 que multiplica x mais 1, isso aqui dando igual a 0.
Em vez de usar x² menos 1, eu vou tentar usar esses caras aqui, ó. Copiar isso aqui lá para baixo. Eu vou tentar usar esse cara aqui. Então, como é que vai ficar isso daqui? Eu vou ter limite de x menos 1, que divide x² menos 1, para x indo para 1, logo limite, vou escrever aqui embaixo, melhor, né? Vou botar aqui, portanto, o limite x menos 1, e lá embaixo eu vou usar x menos 1, x mais 1, que foi o que a gente conseguiu, para x indo para 1. Ó, aqui eu posso cancelar esse cara com esse cara, tá certo? Eles são iguais. Então, o limite de 1, que sobrou lá em cima, x mais 1 sobrou aqui embaixo, do x indo para 1. Beleza? Aqui. Bom, agora eu posso usar novamente, né, a expressão que 1 que divide x mais 1, que é a expressão que a gente conseguiu, tem que ser igual x menos 1, x² menos 1, que é a expressão inicial que a gente trabalhava. Então, se eu aplico o limite aqui ou ali, isso aqui deve haver uma equivalência entre as duas, tá? Isso aqui deve ser verdadeiro, ou seja, aplicar f de a na primeira e f de a na segunda, o valor que vale para a primeira vale para a segunda. A gente pode analisar esses limites com uma equivalência, uma identidade de funções, tá certo? Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2, quando eu jogo aqui o valor de 1, tá certo? Bom, então, o limite inicial lá, que era x indo para 1, da x menos 1, x² menos 1, é igual a meio. Beleza? Bom, essa foi a nossa primeira aula, tá? Introdutória aqui. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenha gostado. Até mais.